Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Sejam todos bem-vindos. Um Namastê. Então, como de costume, a gente inicia a nossa aula com alguns mantras. O primeiro deles é pedindo que os obstáculos sejam removidos desse nosso empreendimento e, no nosso caso, que a gente possa assimilar esse conhecimento. Depois a gente faz um reconhecimento à linhagem de mestres, dessas pessoas que dedicaram a sua vida a esse processo de autoconhecimento e contribuíram ativamente para a tradição e também para a estrutura social e contribui até hoje. Porque a gente está aqui e se a gente alcança essa condição de estar livre do sofrimento, se a gente alcança uma tranquilidade interna, quem tem contato com a gente é muito beneficiado. Então, se você quer fazer alguma diferença socialmente dentro da sua família, comece se resolvendo internamente. Comece resolvendo as suas questões emocionais, os seus pontos de dependência, para que você possa encontrar a pessoa fundamental que é livre para estar tranquila, para estar em paz. E Patanjali, depois vem o Sutra para Patanjali, ele é visto como um mestre dentre os mestres, porque ele oferece não só um trabalho através do yoga, que é uma condução da mente, e esse texto ele está muito fundamentado nisso, por isso ele é único, o processo pelo qual a mente precisa passar. E o interessante é que um texto como esse tem, no mínimo, 2000 anos. E a gente vai entrar em um tópico daqui a pouco que fala sobre como reverter as perturbações da mente. E a gente vai ver que o que se faz hoje é muito parecido com o que se fazia há 2000 anos atrás. Quando a gente escuta a frase, o yoga, o Vedanta, a tradição védica foi recebido pelos antigos sábios do primeiro mestre, Ishvara, que a gente vai conhecer hoje. A gente acha muito estranho, porque como que o autor não é uma pessoa, Aí a gente vê que um texto como esse, atemporal, de uma tradição oral, então ele tem mais, esses conhecimentos têm muito mais de 2000 anos. Só que eles são completamente atuais e falam com a gente, fala sobre questões de comportamento, de atitude, que servem exatamente para os dias de hoje. Quando Patanjali definiu o yoga como Nirodha, Nirodha é um quinto nível da mente.
sendo que Ekagrata é um nível anterior, o estado meditativo. O nível interior a esse é um estado oscilante, que é a normalidade. Uma mente sem treinamento oscila o tempo todo. Antes desse estado, tem um estado letárgico, que já é anormal, e um estado perturbado, que também já é anormal. E se a gente não conseguir resolver essa oscilação, essa letargia e essa perturbação, vivenciar o ensinamento fica muito difícil. Por isso a gente precisa de um adhikara, de uma preparação adequada para poder alcançar o que a gente quer alcançar. E se o que está sendo ensinado e transmitido, e esse é o papel do professor, transmitir é algo extraordinário, a nossa preparação também precisa ser extraordinária. Porque, volto a repetir, isso é tão falado. Se a mente não tiver a preparação, o conhecimento ele é uma informação. Ele é um conjunto de frases bonitas, distante da minha visão. Não da minha visão do olho, mas da visão da minha própria mente. E Patanjali oferece, através do Yoga Sutras, da mente. Oferece também, através da medicina ayurvédica, do Ayurveda, um caminho de cura para o corpo. E oferece talvez Patanjali não seja uma pessoa, porque a gente nada tem de fatos sobre Patanjali. Tudo que se tem são lendas. Mas se foi uma pessoa ou não, para nós hoje não importa. O que importa é que esse conjunto de conhecimentos é um caminho para o nosso adhikara, para a nossa preparação, para que a gente possa enxergar aquilo que enxergaram. Uma pessoa que é livre de sofrimento. Porque o sofrimento, em última instância, a prisão, a dependência, é causada pela nossa própria mente. E devido a um erro de conclusão, a gente conclui que paz e bem-estar, satisfação e contentamento não está dentro. Porque ao olhar para dentro, está muito agitado. Tem muitas emoções. Então eu preciso me afastar de mim mesmo, rápido, correndo, e começar a me conectar, a sair pelo mundo, para tentar eliminar tudo que é indesejável. E aí sim, quando tudo que for indesejável eu conseguir, eu vou estar em paz, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito, eu vou estar contente. Isso não funciona assim, isso não funciona dessa maneira. E é devido a essa experiência de vida, porque a gente experienciou isso. A gente sabe que uma casa boa, ela é muito importante, mas uma casa boa não é igual a estar satisfeito perante a vida, estar contente e estar em paz. Agora ajuda muito. Relacionamento ajuda muito. Enfim, essas nossas relações, elas ajudam muito. Mas uma relação não é igual à paz interior. Porque a paz, ela não é provida por pessoas. Não tem uma pessoa que toque em você, uma palavra que toque em você e pronto. A sua mente vai e se estabelece nessa paz. Não é assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, em momentos de muita dificuldade, a gente se desconecta um pouquinho dos papéis e a gente consegue dar um sorriso autêntico. A gente consegue fazer algumas respirações e acomodar todo esse processo interno, sem uma negação. Porque a gente aceita a alegria, porque a alegria é natural. Mas, quando a gente se sente triste, a gente condena a tristeza. Mas se a alegria é natural,
por que a tristeza não seria natural? As emoções são o que nos torna humanos. E as emoções não são um problema. O problema é a conclusão que paz, bem-estar, satisfação e contentamento vem de fora. Porque não vem. E enquanto a mente não entender isso, o nosso processo espiritual ele não está muito estabelecido. Quando isso é entendido, eu sento e paro a olhar para mim mesmo, diariamente, regularmente. E aquela meditação sem conhecimento que só servia para relaxar, deixa esse aspecto do relaxamento, que é importante, mas a nossa meditação ela se torna um instrumento para que eu possa reconhecer essa natureza. E aquilo que é verdade é aquilo que não vai e vem. Pensamento vai e vem, o humor vai e vem, emoções vai e vem. Então eu não posso determinar que essa é a minha natureza. Agora, eu sou muito ansioso. Será que eu estou muito ansioso agora? Então, para encontrar a verdade, a gente precisa olhar para aquilo que é imutável, para aquilo que é permanente. E se a gente... A coisa que não muda é consciência. Essa mesma consciência que faz você reconhecer tudo o que está acontecendo aqui. Não é um objeto novo que você vai conhecer. É aquilo do qual tudo pode ser conhecido. Consciência não é mais um objeto a ser conhecido. Consciência é aquilo do qual tudo o mais pode ser conhecido. Dessa maneira, na minha meditação, essa mente que está completamente presa a esse mundo de vai e vem, é retirada, passa pelo corpo, que está sempre mudando. Aquele corpo de criança já não existe mais, agora é um outro corpo. Essa respiração que vai e vem, esses pensamentos que vão, que vai e que vem. E aquilo que eu sou está além. Aquilo que eu sou é essa consciência que é facilmente reconhecida quando a mente está limpa. Como quem olha para um lago, né? O lago está ali calminho, parado, e a gente enxerga o fundo. A gente fala em yoga como união, parece que eu estou unindo algo que está separado de mim. Mas a união é através do conhecimento. Eu reconheço que aquilo que não pode ser roubado é a minha natureza. Aceitável. Porque ninguém reclama de estar com muita paz. Estou muito em paz agora, não aguento mais. Ninguém reclama disso. Porque é completamente natural. Só que o sofrimento que vem, que começa com essa ignorância no qual eu ignoro aquilo que eu sou fundamentalmente falando, me leva a estar preso a expectativas, a uma ideia de controle exagerado da vida, a uma manipulação das pessoas para o meu bem-estar. Só que isso pode me levar a tempo, porque nem eu nem você temos controle absoluto da vida. Nem eu nem você conseguimos eliminar todos os fatores indesejáveis da vida. Então, se para mim estar bem, eu dependo do desejável acontecer, eu e você estamos ferrados. Estamos fadados a um barco que vai afundar. Porque o indesejável faz parte da vida, assim como o desejável. Graças a Deus que o meu bem-estar, que o seu bem-estar não dependem desses fatores externos, que é verdade, influenciam, mas que não dependem. Essa parte inicial, ela é muito falada e vista e revista, escutada várias vezes, porque é entendendo isso que você vai ganhando força
para mergulhar no caminho espiritual. Porque ninguém quer sofrer. Só que os meios para se liberar do sofrimento que são buscados, eles não são adequados. Porque se o que causa sofrimento é a ignorância, o que elimina a ignorância é conhecimento. Autoconhecimento, que não é a mesma coisa que autoajuda. Autoajuda é uma coisa, autoconhecimento é Atma-jnana, é o conhecimento do verdadeiro eu. E por verdade, é aquilo que não muda. E a sua mente está sendo convidada a olhar para dentro de si e procurar em si algo que é imutável. E por ser imutável, você reconhece toda mutabilidade. Onde você estava quando o seu corpo se modificou, o corpo de criança morreu? Você vai dizer aqui. Aonde você está quando a sua respiração vai e vem? Aqui. Aonde você está quando aquelas emoções indesejadas foram embora? Aqui. Aqui aonde? Aqui além desses pensamentos. Aqui além desse vai e vem da respiração. Forma de tempos em tempos. Aqui dentro é aonde a mente se estabelece. Nessa base que é tecnicamente chamada de Satchit Ananda Atma. Atma eu. Ananda é a fonte. É o reservatório. É daqui que vem o nosso bem-estar. E Chit, consciência, é luz, que tudo ilumina sem ser afetada. E Sat, sempre existente. Existente porque não muda. Todo o processo do Yoga Sutras está sendo trabalhado em cima disso. Se no Sutra 2, Yoga é o comando sobre os movimentos da mente, mais à frente, no Sutra 3, se eu não estou enganado, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. No Sutra 3, essa pessoa que tem o comando da mente consegue facilmente olhar para dentro de si e reconhecer essa verdade. A partir de agora, e dos sutras passados, está sendo construído todo o caminho de preparação para que a mente possa enxergar o que o ensinamento está mostrando. Alcançar essa visão. Na sessão passada, a gente viu um caminho quíntuplo, né? Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi e Prajna, o conhecimento. Então, essas 5 etapas, elas são fundamentais. Mas Patanjali aqui, ele dá outros meios de você passar pelo seu adhikara e se tornar um adhikari, uma pessoa que qualificou a sua mente. Uma pessoa que tem a mente preparada para alcançar algo que é completamente extraordinário. Aqui, nessa vida, com esse corpo, com essa família, com essa condição que você se encontra, a liberação, moksha, do sofrimento. A liberação dessa dependência emocional de que algo é essencial. Todos os objetos influenciam, é verdade, mas não são essenciais, porque senão, se você perdesse um objeto que é muito gostado por você, você perderia o gosto. É ou não é? Mas o gosto está na gente. A gente leva o nosso gosto para algumas coisas, para alguns objetos, situações e pessoas. Quando a gente se separa do gostado, tem um conflito muito grande, porque tem um apego ali. Mas se o gosto fosse provido pela pessoa, pelo objeto, quando o objeto for embora, eu deveria perder o gosto. Mas o que acontece é, a fonte do gostar está em mim, está em você. Tanto é que eu direciono esse gosto para um outro objeto, para algo que eu queira. Então, a fonte do gostar, a fonte do amor, ela não é externa, ela é interna. Se eu tirar o objeto amado, o que fica é o amor.
que reside na minha natureza. Nova sessão. Sessão número 6 do capítulo 1 do Yoga Sutras. Lembrando que a gente pode estudar cada sessão individualmente. Aqui a gente faz uma pausa para começar, né? Essa sessão tem 2 tópicos principais. Uma delas é o conhecimento de Ishvara. E a gente já vai entender, para quem nunca escutou, Ishvara quer dizer aquele que tudo governa. Basicamente, é o que a gente entende por Deus. O conhecimento de Deus. Mas perceba que, só para a gente apresentar o capítulo, já existe algumas diferenças muito grandes. Na religiosidade convencional, instruídas a ter fé. Você precisa ter fé na existência de Deus. Você precisa acreditar, crer na existência. Para muitas pessoas, a crença ela é satisfatória espiritualmente. E a pessoa não precisa de muito conhecimento. A pessoa precisa crer, acreditar e ter uma fé inabalável na existência de Deus. Para muitas pessoas, isso vai ser suficiente. Quando a gente está falando aqui de Deus e a gente vai apresentar uma abordagem muito mais profunda, nós não estamos de maneira alguma desqualificando nenhuma religião, nenhum grupo espiritual. Porém, quando você olhar para o conhecimento de Ishvara, você vai entender que é bem mais profundo e bate exatamente com a nossa experiência e com a nossa realidade. Dentro de Vedanta e da tradição védica, Deus não é uma pessoa, um velhinho com sorriso no rosto, que está num plano celestial, sentado no céu, que criou o mundo do nada e que tem onisciência, onipotência, né, que tem qualidades humanas superior e criou o universo do nada. Para muitas pessoas, entender Deus dessa maneira vai ser válido, como foi falado. Só que quando a gente faz as reflexões sobre isso, e a gente pensa, por exemplo, como que Deus criou o mundo do nada, se do nada nada acontece, do nada nada vem? Porque a nossa experiência não é essa. Nada do nada acontece, nada do nada vem. E como é que tudo, inclui meu corpo, a sua mente, a minha mente, tudo, veio do nada. Se Deus então está no céu, por que eu estou aqui com essa vida, com essas dificuldades, essas complexidades? Por que Ele não me ajuda? Deus não, mas esqueceu de mim em tantos momentos de vida? Como é que pode? Deus não é a fonte do amor? Existem muitos questionamentos em cima disso, e quando Deus é apresentado dessa maneira, facilmente ele é rejeitado. E não só Deus, mas a religiosidade, que é diferente da religião, no qual eu tenho um conjunto de doutrinações e regras e eventos a seguir. A religiosidade é diferente. É algo pessoal entre a pessoa que detém essa religiosidade e Deus. É eu e Deus. E no caminho espiritual, no caminho de autoconhecimento, isso vai acontecer. Porém, dentro da tradição védica, é através do conhecimento que você desenvolve devoção. E não o oposto. As pessoas se assustam e pensam que devoção, a pessoa devotada, é a pessoa que reza o dia inteiro. Está lá rezando o dia inteiro. É a pessoa que tem o desapego, com aquela visão, né, que eu largo aquilo que é bom e eu vou doar tudo. Vou doar minhas roupas boas, vou doar minhas coisas, tudo. Essa não é a visão de desapego.
A visão de desapego, o apego é o quê? A conclusão que algo externo é essencial para o seu bem-estar. Então, o desapego, ele é uma atitude intelectual. Começa intelectualmente, porque racionalmente, intelectualmente, facilmente você conclui. Se eu fizer a pergunta para você, você de fato acha que uma pessoa, uma situação e objeto é essencial para o seu bem-estar? O que é essencial? É que sem aquilo eu não posso estar bem. Na hora você refuta isso, porque a sua experiência já mostrou que você já alcançou essa condição de bem-estar, por assim dizer, sem esses objetos, sem as pessoas. Ninguém está pendurado com ninguém de verdade. A gente cruza com as pessoas, caminha com as pessoas, mas ninguém está pendurado com ninguém. Essas são relações de dependência. E isso vai afetar você, porque você está lidando com coisas das quais você não tem o mínimo controle. Então, se você depende de um dia de sol para estar em paz, quantos dias de paz você vai ter? Se você depende de ser reconhecido no seu trabalho, quanto tempo você acha que você vai conseguir estar em paz? Então a mente ela faz um giro. E não ser dependente não quer dizer odiar. Não quer dizer odiar. Mas não depende disso. Eu tenho a minha direção, eu sigo executando a minha rotina, eu vivo aquilo que é significativo para mim, aquilo que faz eu sentir. Esse é o próprio sentido da vida. É o caminhar. E o que faz sentido para mim? Eu não quero mais sofrer. E eu também não quero abrir mão dessa vida. E é aqui que vem uma parte interessante. A espiritualidade ela não é separada de nada da nossa vida, do nosso trabalho, de Deus, da relação que a gente tem com o nosso corpo, de um relacionamento. A espiritualidade é o conteúdo dessa vida e que vai te oportunizar enxergar a realidade. E esse conhecimento de Ishvara, e a gente vai precisar trocar a palavra Deus, porque a palavra Deus foi abusada. Essa é a verdade. Quando a gente fala em devoção, já vem para muitos fanatismo. Vem aquelas pessoas que em nome de Deus cometem atos que é inexplicável. Mas um ser humano consegue fazer isso, usar o nome de Deus para saquear pessoas. Usar o nome de Deus para fazer com que uma pessoa cause uma tragédia. E a gente já viu isso e vai continuar vendo isso. Isso não é conhecimento. Isso é ignorância. E a devoção, que é uma parte natural do processo de conhecimento, ela vem naturalmente quando você conhece Ishvara, que é o nome dado para o que a gente usa convencionalmente para Deus. Ishvara, aquele que tudo governa. E no próprio nome já tem um sentido. Porque se não sou eu que estou no controle de tudo, será que tem algum governante aí que conduz essa complexidade da vida? Porque a vida tem uma complexidade. Está tudo conectado. Os karmas, as pessoas, o corpo que depende da comida, que depende da respiração, uma função de mente, né? Um intelecto, uma memória, uma mente consciente, um ahankara, um ego. Será que isso é sorte? Por sorte a gente foi estruturado assim? Todos os seres humanos, por sorte, têm as mesmas funções mentais. Por sorte. Todos os seres humanos, por sorte, tem um intestino que separa o que é comida, o que é nutrição e joga fora o que não serve. E o que a gente fala joga fora, não é fora. Volta para o mundo. Um corpo feito de 5 elementos que quando se desfaz, volta para a sua base. Um dia e uma noite. Estações, uma ação, um resultado. Uma ação adequada, mérito. Uma ação inadequada, demérito.
Será que isso é sorte? Ou esse mundo ele parece ser orquestrado? Minuciosamente parece ser orquestrado. Se, de um lado, Deus pode ser negado, e eu confesso a vocês, eu também negaria a Deus se me fosse apresentado como um homem super potente, super consciente, como um homem super potente, super consciente, num plano celestial que criou o universo do nada. Só que quando a gente rejeita, e dessa maneira é facilmente rejeitado, a gente rejeita a espiritualidade, a gente rejeita a própria devoção, que é uma parte tão bonita da vida, porque se a gente não está no controle, a gente tem uma opção de se entregar a esse que tudo governa e largar essa ideia de perfeição, essa ideia ideal e viver o real, acolhendo a vida como ela é. Só que a gente precisa de um pouco de karma positivo para isso. Porque se a gente não parar para conhecer Ishvara, como é que a gente vai ver tudo isso? Porque se a gente não conhece, como é que a gente se relaciona com o que a gente não conhece? Relaciona. Então a devoção, ela não necessariamente é uma pessoa na frente de um altar, chorando, emocionada. Muitas vezes essa é a pessoa desesperada. Ó Deus, me dê um carro para mim fazer isso. Ó Deus, me dê mais dinheiro para mim poder viajar um pouco mais. Ó Deus, me dê, me dê, me dê, me dê. Cadê o conhecimento nisso? É uma pessoa desesperada que está pedindo, 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 pedindo. E aqui essa não é a nossa intenção. Por isso, a parte devocional, ela começa com conhecimento. E do conhecimento vai te levar a essa devoção, a esse reconhecimento desse que tudo governa. Porque nós não podemos negar que o universo é permeado por inteligência e por leis impessoais. Isso não pode ser negado. E é olhando para essas leis, é olhando para essa realidade que a gente vai conhecer Ishvara. E se você já ouviu aquela frase, a espiritualidade é bela, a espiritualidade é bonita, esse conhecimento de Ishvara é uma poesia, é algo que leva a nossa mente a uma contemplação tão profunda e que vai mudar completamente a nossa relação com a vida, com o corpo, com tudo que acontece à nossa volta. E a devoção Bhakti é uma parte fundamental da sua preparação, assim como a estabilidade da mente, essa parte da devoção. Mas antes de eu não gosto da devoção. Essa parte não é para mim. Não, Deus não. Lembra que tudo isso vem com o conhecimento. E a primeira parte é escuta o ensinamento. Escuta o ensinamento e reflete sobre o que vai ser dito. E você vai ver que é bem diferente e bem mais profundo essa visão desses antigos sábios. Portanto, uma parte da nova sessão fala sobre o conhecimento de Ishvara e está completamente codificado no sutra que a gente já vai ver. Ou seja, a gente lê e não alcança em profundidade o que é Ishvara. Mas com o contato com a tradição, você vai conseguir, com uma pequena palavra, mudar completamente a sua perspectiva, a sua visão da vida, através desse conhecimento. E junto a isso, a rota direta através do mantra Om.
Ou seja, Patanjali ensina uma meditação que a pessoa deve fazer para alcançar esse reconhecimento da sua própria natureza. Alcançar parece que está algo separado da gente. De novo, não está separado da gente. A fonte do bem-estar nunca esteve e nunca estará longe da gente. Só que se a mente ela cria um obstáculo, ela impede a sua visão clara, é na mente que o seu trabalho deve ocorrer. Porque se quando você vira a sua atenção para dentro, você não acessa esse silêncio, e desse silêncio você não reconhece a sua natureza, é a mente que está impedindo a sua visão clara. E é essa mente que precisa ser trabalhada. Portanto, a meditação no Om vai ajudar a mente a enxergar essa verdade. E verdade é aquilo que não vai e vem. Ou seja, o que não é verdade é aquilo que vai e vem, não pode ser determinado. A verdade é aquilo que não vai e vem, é aquilo que está sempre presente. Vamos ler cantar, o Sutra 23. Eu canto uma vez, canto a segunda. E na segunda vez você canta comigo, tá? Se você procurar canal Márcio Chassot, você vai ver que está sendo colocado ali todo o canto e até o final do texto, o texto inteiro vai para ali. Então você tem a oportunidade, se quiser, de acompanhar o canto, de praticar o canto do texto inteiro. Isso ajuda na memorização. Ishvara, Ishvara, Pranidhanat va, Pranidhanat va, va, ou que ele colocou na sessão passada os 5 esforços que você deve dedicar na sua vida. Aqui ele está colocando mais um ponto. Ou você pode alcançar, ele não usa o termo autoconhecimento, mas ele está falando do autoconhecimento, ele fala em samadhi, essa profunda concentração na sua natureza. Ou você pode alcançar através de Ishvara Pranidhanat, ou seja, através da entrega a Deus. Há um tempo atrás surgiu um curso de yoga ateu. Interessantemente, dentro desse curso de yoga ateu, um dos textos que eram estudados ou que eram mencionados é o Yoga Sutras. Só que como pode lançar um programa de yoga ateu e, lembrando, não tem nenhum problema a pessoa ter a condição de ser ateu e estudar o Yoga Sutras. Mas é no mínimo interessante. Sendo que tem aqui um sutra que, literalmente falando, diz o seguinte: para você alcançar o reconhecimento da sua natureza, o reconhecimento dessa paz, ou você entrega para Deus. Parece um conflito, realmente tem um conflito aí. E aqui, o que está sendo instruído é uma atitude com base em um conhecimento. É isso que está sendo dito nesse sutra. Só que tem muita coisa que a gente precisa entender aí. Primeiro é como que eu me entrego. O que é para eu entregar a Deus? Um dos pontos que a gente já pode adiantar aqui é o controle. Porque não sou eu que estou no controle da minha vida. E nem é você. Por mais que você se esforce, o que determina o que você está vivendo é o seu esforço mais uma série de fatores externos. E esses fatores externos
Por mais que você tente manipulá-los, você não consegue manipular 100% esses fatores internos. Então, adiantando um pouquinho, um dos pontos é, eu preciso largar o controle. Mas, para mim largar o controle, eu preciso de um amparo. Eu preciso me sentir confortável para poder fazer isso. Então, o outro ponto para me sentir confortável corresponde ao conhecimento de Ishvara, que não é uma crença. O meio convencional é, você precisa ter fé, você precisa acreditar. E isso vai, como foi falado, deixar as pessoas, muitas dessas pessoas, satisfeitas. Só que a tradição védica não tem como base a crença, tem como base o conhecimento. Então Deus, na tradição védica, ele não é uma pessoa que está no céu, ele não criou o mundo do nada e ele não está separado de mim. Agora eu tenho algo para entender. Primeiro, aquele que tudo governa, Ishvara. Ishvara não é uma pessoa. Ponto número 1. Ponto número 2. Ishvara não criou o universo do nada. Universo, meu corpo, minha mente, seu corpo, sua mente. Então ele é causador, mas não criou do nada. Então ele criou a partir de quê? Será que tinha outro universo? Mas então, será que não tem um outro Deus que criou esse outro universo, que criou esse Deus aqui que eu estou tentando entender? Nós vamos compreender isso. Mas existem lacunas que precisam ser fechadas nesse ensinamento. E Deus não está separado de mim. Então Deus está aqui presente, se ele não está separado de mim. E isso é o que a gente precisa entender com o conhecimento de Ishvara. Ao ouvir a palavra Deus, facilmente ela pode ser negada. Agora, quando a gente olha para esse universo, a nossa estrutura mental, ela é regida por uma lei impessoal. E o que é uma lei impessoal? Não é determinado pela pessoa. Porque você tem uma mente consciente e uma mente inconsciente. Um intelecto que diz isso é bom. Quem é que diz isso é bom? Eu. Um ahamkara, um pensamento eu, um formador da sua identidade. O que você tem, eu também tenho. Mas isso foi dado de presente para você. Porque não foi você que determinou a sua estrutura. Dentro da sua estrutura tem uma capacidade que determina. Isso é bom. Isso não é bom. Quem determina? Eu. Ahamkara, o ego. O meu senso de individualidade. Foi dado para você. Chegando nesse mundo aqui, tem dia e tem noite. Não fui eu que determinei, nem você. A gente já chegou aqui. Isso aqui já foi dado de alguma maneira. Outra maneira foi, para esse corpo poder se movimentar, foi dado o prana. A respiração. Então você tem uma respiração, eu também, né, que não é meu, não é minha, porque o ar não é da nossa propriedade. O ar passa por esse corpo. E anima esse corpo. Deixa esse corpo animado, né? O corpo se mexe, tá animado. E isso é impessoal. Porque serve para todos os seres vivos aqui, nesse universo, precisam desse prana, dessa respiração, para poderem estar vivos, para poderem estar animados. Isso são leis impessoais, que não podem ser negadas. Agora, se você aceita que uma lei não tem um autor, porque se a gente olha para as nossas leis do nosso país, toda lei tem um autor. Se alguém não escrever a lei, não tem lei.
É lógico. Mas por que que quando eu olho para o universo, eu rejeito que as leis do universo são diferentes das leis que a gente tem aqui? Ou será que essas leis têm um autor? Se houver uma lei na sua rua que diz o seguinte: é proibido ultrapassar. E eu vou lá, estou passando pela sua rua, e eu fizer uma ultrapassagem perigosa, em alta velocidade. E está no papel lá, é proibido ultrapassar. Eu cometi 2 infrações. Ultrapassagem perigosa e em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer comigo se não tiver um agente fiscalizador? Nada! Eu vou dar risada, eu vou fazer isso várias vezes. Porque sem um autor, não existe a lei. E sem um agente fiscalizador, a lei não pode ser cumprida. Só que aqui nesse universo ninguém escapa dessas leis universais e impessoais. Você não tem como pegar uma pedra e atirar e ela não cair no chão, porque é a lei da gravidade. Você com uma mente saudável, você não tem como eliminar o bom senso. Se você pegar um martelo e começar a bater na mão, você vai questionar, olha, tem algo errado com isso. Tem alguma coisa errada, porque o meu bom senso diz que isso não é certo. Da onde vem o bom senso? Entre aspas, foi posto na sua cabeça. Foi posto na minha cabeça. Porque isso é dado para nós. Agora eu posso concluir que tudo isso é sorte. E que as leis não têm como é que se diz? Um autor e não tem um agente fiscalizador que faz a coisa acontecer. A nossa experiência não é essa. A nossa experiência é de um universo orquestrado com inteligência para tudo que a gente vê. E o conhecimento de Ishvara, ele nos leva no reconhecimento dessa grande ordem impessoal que permeia todo esse nosso universo. E isso não pode ser negado. E você pode ser ateu e não tem problema algum. Agora, mesmo uma pessoa sendo ateu, essa pessoa não pode negar as leis impessoais que regem esse universo e essa ordem inteligente que rege a todos nós, porque nós fazemos parte dessa ordem universal. Portanto, a palavra Deus, ela será trocada por Ishvara, por causa das conceitualizações. E conceitualizações são isso. Devoção. Ah, só tem fanático lá. Como é que você sabe? Você sabe o que é devoção? Às vezes eu pergunto para as pessoas o que é espiritualidade. Quase que 100% das pessoas não sabem responder. E as pessoas pensam em espiritualidade e não tem nada errado. Muitas vezes com a ideia do espiritismo de conversar com os espíritos. E é um viés. A tradição védica não tem esse foco. Mas por espiritualidade encontrar uma suficiência no reconhecimento da minha natureza. Que eu posso estar ok frente à realidade da vida, que inclui o desejável e o indesejável. O que tem de ruim nisso? Querer se liberar do sofrimento. Essa é a proposta da espiritualidade. Quando eu me deparei com o yoga, eu tentava separar essa parte, porque tudo isso, essas conceitualizações dos fanáticos, de comportamentos que são incoerentes, né? O comportamento, a gente brinca, da turma do Namastê. A turma do Namastê que está vendo a vida cair e está ali achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Quando eu estou sofrendo aqui com relações, quando eu estou sofrendo, não está tudo bem. Por mais que eu faça o Namastê.
Isso é simbólico, né? Não é que a gente não pode fazer o namastê, a gente faz toda a aula, mas é essa atitude, sabe? Uma pessoa se torna frágil, tão frágil, e não se coloca frente àquelas coisas que estão erradas, porque está me prejudicando. Se o que eu faço prejudica o outro, o meu bom senso diz que está errado. Dharma é o bom senso. Não é apropriado, porque machucar o outro não é agradável, a não ser que eu esteja desconectado da minha humanidade. Aceitar que o outro me machuque, que uma situação me machuque, não é agradável. A não ser que eu esteja novamente desconectado com a minha humanidade. Porque se eu estou conectado com a minha humanidade, eu estou pronto para usar a minha força. E eu estou pronto para usar a minha sensibilidade. Olha a beleza disso. Eu estou pronto para usar a minha força. Eu tenho uma espada, a espada do bom senso. Quando o bom senso é ferido, eu puxo essa espada e coloco as coisas no lugar. Mas eu tenho também 2 braços para dar um abraço e para oferecer a minha sensibilidade. Eu estou pronto para usar os 2. E essa é a visão da espiritualidade. Essa é a pessoa que despertou espiritualmente. Não é a pessoa extremamente sensível, fraca. E nem a pessoa que vê a suficiência. Olha, eu não dependo de ninguém. Fundamentalmente falando, não depende. Mas essa pessoa não odeia as outras pessoas. Essa pessoa não precisa negar a própria vida. A única coisa que essa pessoa fez foi encontrar em si mesmo uma completude. E se essa pessoa é completa, a base da sua relação não é o que eu quero tirar de você. Uma pessoa ignorante se relaciona com outra pessoa para tirar alguma coisa. O que eu posso tirar daqui? Aqui você não vai tirar nada. Não é essa a base da relação. Você vai receber, como no nosso caso, o conhecimento. O que o professor quer de mim? O professor espera, não quer de você. Espera que você se dedique. Só isso. Esse é o que você vai fazer por si mesmo. Agora, a relação não é o que um quer do outro, o que um tira do outro. É o oposto. O que um pode contribuir com a vida do outro. E o aluno pode contribuir com a sua dedicação. E o professor pode contribuir com a sua vivência e com a transmissão do seu conhecimento. O que eu posso contribuir numa empresa, dentro de um relacionamento, dentro de uma tradição de conhecimento? Isso é a maturidade. E não o que eu tiro. Mas as outras pessoas não pensam assim. Ignorância. Porque a gente está indo embora. O que a gente quer se agarrar tanto em objetos, situações e pessoas? Que medo é esse que eu tenho de caminhar com as minhas próprias pernas? E é em cima desse medo que você precisa olhar, porque é esse medo que está te perturbando. Esse medo é o que faz você aceitar coisas que machucam você. É esse medo. E é em cima desse medo que quando você estiver forte o suficiente, você precisa se trabalhar. E olhar para esse medo e ver que no fundo ele não tem uma realidade. Ele é como uma sombra, que é o que é falado na psicologia, a nossa sombra. A pessoa tem medo de olhar para dentro de si, porque tem medo de uma parte dela. E é para ter medo mesmo, porque essa parte ela é destrutiva. Só que essa outra parte é o que completa o todo, porque você não é uma pessoa fragmentada. As partes compõem o todo. E a sua sombra faz parte de você. É o seu karma. E conforme a gente vai olhando, vai dando vazão a essa sombra, em alguns momentos vai prejudicar outras pessoas e, infelizmente, aquelas pessoas que estão mais perto. A gente vai conseguindo conduzir essa sombra. A gente vai conseguir entender que isso não parte propriamente de você, isso veio também dessas leis impessoais que te deu uma parte muito boa, que trouxe você até o autoconhecimento e a espiritualidade, porém, deu para você uma parte na qual você vai precisar se trabalhar. E negar
a existência dessa parte de você não vai tornar você uma pessoa melhor. E sim vai fazer com que você se reprima e que você adoeça em um nível, porque é parte de você. Todo mundo tem um lado sombrio, por assim dizer, que precisa ser trabalhado. E assim, esse conhecimento, ele tira a negação daquilo que você é e leva você além dessa própria história. E Ishvara é aquele que tudo governa. É aquele que está no controle de tudo. Só que para isso a gente precisa conhecer, ter o conhecimento, entender melhor todas essas leis e essas ordens que regem todo o universo, que compõe a mim, que compõe a você. Portanto, Deus será trocado por Ishvara. E quando você ouve Ishvara, sua mente está vazia, porque é uma palavra nova que você está conhecendo. É só uma palavra. E depois, conhecimento. Porque como que eu posso me entregar, ou o que é para entregar, sem saber o que é para entregar? Ou sem ter conhecimento para o que é para entregar? Porque se eu falo que Ishvara é uma pessoa, toda pessoa tem um ego. Todo ego tem gostos, tem aversões. Então o mundo não é justo. Porque o Ishvara gosta de algumas pessoas e desgosta das outras pessoas. Isso é completamente incoerente. Voltando para o que a gente falou lá no início. Se você está satisfeito com a crença, esses questionamentos não serão feitos. Agora, se a gente começa a analisar, tem algo a mais que a gente precisa entender isso. Porque será que Ishvara é uma pessoa? Mas por que se ele é uma pessoa, ele não tem um ego? Como eu, como você, temos um ego. E aí que está o ponto. Na visão dos Vedas, Ishvara... E Ishvara não criou o universo do nada. Para poder entregar, entender o que eu preciso entregar. E uma das bases é o controle, porque não é eu que estou no controle de tudo nessa vida. Eu estou num barquinho sem remo, escolhendo a direção. Meu livre-arbítrio escolhe a direção, mas não determina os resultados. Não determina absolutamente nada nessa vida, por mais que eu seja muito controlador. Então, por que não entender de uma vez por todas que não é eu que estou no controle? Por que não relaxar? Não relaxar frente ao desejável e ao indesejável. Isso é possível, completamente possível. Completamente possível. Da mesma forma que eu posso sentir tristeza sem o sofrimento, vivendo a emoção da tristeza. Porque eu aceito a alegria. É uma emoção, como qualquer outra, natural. Porém, quando eu sinto tristeza, eu me condeno. Então tem um pulo que a gente vai dar aqui de entendimento. E o que fica aqui dessa introdução que a gente está fazendo é: Deus não é uma questão de fé. Deus é uma realidade a ser conhecida. Ah, mas como que a gente não vai ter fé em Deus? Calma, vai ter Shraddha. Só que o processo não tem como finalidade o Shraddha, a fé. Começa com conhecimento. Por isso que a gente precisa trocar Deus por Ishvara. Porque para você fazer essa pergunta, você precisa ter uma conceitualização do que é Deus ou de quem é Deus. Ishvara não é uma questão de fé. Ishvara é uma realidade a ser conhecida. Olha como sutilmente muda. Ishvara não é uma questão de fé, aquele que tudo governa. Ishvara é uma realidade a ser conhecida. Muda completamente. Portanto, tenta lembrar disso, tá? Que apesar da gente usar
a palavra Deus, o sentido não é o mesmo do que usado na religiosidade convencional. Nossa proposta aqui não é invalidar as religiões, os grupos espirituais, mas transmitir uma visão que é muito mais profunda. Por isso, a parte devocional nada mais é do que o conhecimento de Ishvara. Essa realidade na forma de leis impessoais que regem Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. O Namastê. Se vocês tiverem perguntas, sugiro a vocês que segurem um pouco as perguntas de vocês, esperem um pouquinho, porque ao longo das aulas, as próprias aulas vão responder as perguntas de vocês, tá? Essa sessão do Yoga Sutras, ela tem alguns sutras, tá? E ao entender o primeiro sutra em profundidade, o que é Ishvara e o que eu devo entregar quando diz ou você entrega para Ishvara. O ponto-chave é o que é Ishvara? O que é essa realidade a ser conhecida por mim? Todos os outros nesse primeiro. Quem não faz parte da turma regular de Vedanta, do Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta, no qual eu, Márcio Chassot, sou o professor responsável e também estou como responsável pela direção, a condução desse instituto, pode, através do nosso site, Instituto Darshana, fazer parte das nossas turmas regulares. Algumas aulas elas são postas por tempo indeterminado no YouTube, mas como é indeterminado, a qualquer momento a gente pode colocar ou tirar essas aulas. O acesso a todas as aulas, fazer parte da turma regular, você pode ver como entrar, tá? E o nosso processo de estudo ele é aberto, então a qualquer momento você pode se inserir nas aulas, inclusive pode praticar, estudar yoga e meditação, separado de Vedanta, ou pode fazer os dois, ter o estudo de Vedanta e a prática de yoga e meditação. Não quero fazer as aulas abertas, pode fazer, não tem problema algum, só saiba que as aulas, todas elas são por tempo indeterminado, tá? Pode ficar, como pode sair. Então, você pode estar vendo essa aula num ambiente fechado, ou você pode estar vendo essa aula aberta, tá bom? Então, o sistema é esse e é isso. Um forte abraço, até a próxima.